O que era para ser apenas mais um dia de trabalho na fazenda se transformou em um verdadeiro campo de batalha pela propriedade privada. O pai de Nicolas Ferreira, um homem que conhece seus direitos e construiu tudo com trabalho duro, foi surpreendido por uma invasão do MST. Sem aviso, dezenas de militantes chegaram de caminhões, ergueram bandeiras vermelhas e declararam que a fazenda agora pertencia ao povo. Mas o que eles não sabiam era que estavam enfrentando alguém que não se intimidaria com gritos ou ameaças. O líder do MST tentou usar seus discursos prontos. Disse que a terra precisava ser compartilhada. Afirmou que os trabalhadores estavam sendo explorados. Prometeu que ninguém sairia dali tão cedo. Mas ele não esperava a resposta que viria a seguir. O pai de Nicolas não só desmontou cada argumento dos invasores, como os deixou sem saída. E quando os militantes perceberam que a polícia já estava a caminho, o desespero começou. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro massacre moral. Os invasores foram expostos, humilhados e forçados a sair com as próprias bandeiras na mão. E agora, você vai assistir a esse momento imperdível. O sol ainda estava baixo no horizonte quando o pai de Nicolas Ferreira saiu para mais um dia de trabalho em sua fazenda. Um homem disciplinado, conhecedor dos seus direitos, sabia como ninguém o valor da propriedade privada. Era uma manhã tranquila. Os funcionários cuidavam do gado, os tratores já estavam em operação, e tudo corria dentro do esperado. Até que um detalhe chamou sua atenção. Na estrada de terra que levava à entrada principal da fazenda, uma nuvem de poeira se formava ao longe. Caminhões, vans e dezenas de pessoas vinham na direção da propriedade. O pai de Nicolas não hesitou. Pegou seu telefone, deu alguns passos à frente e observou o início do que parecia ser uma invasão. Quando os primeiros militantes do MST desceram dos veículos, vestindo vermelho segurando bandeiras, ele já sabia exatamente o que estava acontecendo. O plano do MST era claro: ocupar a fazenda, se instalar, declarar a área como terra improdutiva e reivindicá-la para a reforma agrária. Mas o que eles não sabiam era que aquela terra pertencia a um homem que conhecia a Constituição como poucos. Os invasores marcharam em direção à entrada principal. O líder do grupo, um homem de voz firme e gestos ensaiados, caminhou à frente e ergueu um megafone. Atenção, senhores! Esta terra agora pertence ao povo. Estamos exercendo nosso direito legítimo de lutar pela reforma agrária. O pai de Nicolas permaneceu calmo, caminhando em direção ao grupo, enquanto os funcionários observavam à distância. Ele olhou para o líder do MST e respondeu de maneira direta: direito legítimo? Então me diga onde está o título de propriedade de vocês. Porque eu tenho o meu bem aqui. O silêncio tomou conta do local por alguns segundos. Os invasores não esperavam encontrar resistência logo de cara. Mas o líder do MST tentou manter a postura. O senhor sabe muito bem que essas terras precisam ser destinadas a quem realmente precisa. Vamos nos instalar e iniciar nossa luta aqui. O pai de Nicolas sorriu de canto e cruzou os braços. Ah, vão se instalar? Engraçado, eu não lembro de ter alugado ou vendido essa fazenda. Mas já que vocês gostam de lutar por direitos, que tal aprenderem a respeitar os direitos dos outros? Os funcionários começaram a murmurar, já percebendo que o clima ficaria tenso. O líder do MST tentou avançar mais um pouco, mas o pai de Nicolas deu um passo à frente e manteve o olhar firme. Deixa eu te explicar uma coisa. Você pode gritar, levantar bandeira, chamar de luta o que quiser. Mas aqui dentro, quem decide sou eu. E você acabou de invadir uma propriedade privada. Os militantes começaram a trocar olhares, percebendo que o homem à sua frente não era alguém que recuaria facilmente. Mas o líder ainda não havia desistido. Ele sabia que, para o MST, o primeiro passo era se estabelecer no local, e a resistência inicial precisava ser neutralizada. Então, ele partiu para o ataque verbal. O senhor fala como se essa terra fosse sua. Mas e os trabalhadores? E os camponeses sem terra? Não acha injusto manter tanta terra na mão de tão poucos? O pai de Nicolas respirou fundo. Olhou ao redor e viu seus funcionários, suas máquinas, sua produção. E então, ele decidiu responder de forma que ninguém ali jamais esqueceria. O clima na fazenda começava a ficar mais tenso. O pai de Nicolas Ferreira não recuava um centímetro diante do líder do MST, que tentava impor sua presença na propriedade. Os militantes começaram a se espalhar, alguns fincando bandeiras vermelhas no chão, outros posicionando barracas e tentando intimidar os funcionários. Mas eles estavam prestes a perceber que tinham escolhido o alvo errado. O líder do MST manteve o tom provocativo.
O Senhor fala como se essa terra fosse sua. Mas e os trabalhadores? E os camponeses sem terra? Não achem justo manter tanta terra na mão de tão poucos. O pai de Nicolas soltou uma risada leve e cruzou os braços. Trabalhadores? Engraçado você falar isso. Esses homens aqui atrás de mim trabalham todos os dias, com sol e chuva. E sabe o que mais? Eles recebem salário, têm carteira assinada, e cada um tem sua família para sustentar. Você quer me dizer que esses aqui não são trabalhadores de verdade? O líder tentou esconder o desconforto, mas o murmurinho entre os invasores começava a se espalhar. O que nós queremos é justiça. Essa terra precisa ser compartilhada, não explorada para lucro. O pai de Nicolas estreitou os olhos e rebateu na hora. Então deixa eu ver se entendi. Eu compro essa terra, invisto nela, emprego pessoas, produzo, pago impostos. E aí vocês chegam aqui e acham que podem simplesmente tomar? Isso não é justiça, isso é roubo. A resposta foi um choque para os militantes, que não esperavam resistência tão articulada. O líder tentou recuperar o controle da situação. Se o senhor realmente acredita na lei, então deve saber que há processos de desapropriação para a reforma agrária. O governo tem o direito de redistribuir terras improdutivas. O pai de Nicolas bateu palmas lentamente, ironizando a fala do invasor. Muito bom, você leu a cartilha direitinho. Mas tem um detalhe, minha terra não é improdutiva. Você está pisando em uma fazenda ativa, com maquinário, trabalhadores e produção. Então me diz, qual é a desculpa agora? O silêncio tomou conta por alguns segundos. Os militantes trocaram olhares, percebendo que o discurso não estava funcionando como esperavam. Mas o líder do MST não desistiria tão fácil. Ele deu um passo à frente, tentando manter a postura de autoridade. O senhor pode argumentar o que quiser. O fato é que já estamos aqui, e não vamos sair tão cedo. Esse espaço agora pertence ao povo. O pai de Nicolas sorriu de canto, tirou o celular do bolso e digitou algumas palavras rapidamente. Interessante. Porque nesse exato momento, estou acionando meu advogado e a polícia. Vamos ver o que a lei tem a dizer sobre essa posse do povo. O líder perdeu a cor na hora. Os militantes começaram a murmurar, percebendo que a situação poderia sair do controle a qualquer momento. Enquanto isso, os funcionários da fazenda permaneciam atentos, esperando a ordem do patrão. Nos bastidores, o jogo estava apenas começando. O pai de Nicolas sabia que a batalha não seria apenas no campo, mas também nos tribunais e na opinião pública. Ele estava pronto para qualquer coisa. Mas o MST também tinha seus próprios planos. Os minutos passavam e a tensão só aumentava. O pai de Nicolas Ferreira permanecia firme, enquanto os militantes do MST começavam a se organizar. Eles montavam barracas, erguiam bandeiras vermelhas e se espalhavam pela propriedade, como se já tivessem tomado o controle do local. Mas eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. O líder do MST, percebendo que a estratégia inicial não estava funcionando, decidiu aumentar a pressão. Olha, seu coronel, se o senhor não quer colaborar, tudo bem. Mas entenda que agora estamos aqui, e essa terra será ocupada. Se quiser nos tirar, vai ter que lidar com a resistência popular. Os militantes gritaram em apoio, tentando mostrar força. Mas o pai de Nicolas não se intimidava facilmente. Ele deu alguns passos à frente e encarou o líder diretamente nos olhos. Resistência popular? É engraçado você falar disso quando eu sou um dos poucos aqui que realmente trabalhou para conquistar alguma coisa. Resistência, para mim, é acordar cedo, pagar impostos e sustentar essa fazenda sem depender de dinheiro do governo. A resposta foi um golpe certeiro. Alguns militantes pareciam incomodados, percebendo que o discurso do líder já não soava tão convincente. Mas o MST ainda tinha cartas na manga. O líder tentou mudar de estratégia e apelou para o tom de ameaça velada. O senhor pode chamar advogado, polícia, o que quiser. Mas já deve ter visto como funciona. Nós ficamos, resistimos, e logo a imprensa e os movimentos sociais estarão do nosso lado. O senhor está preparado para enfrentar a pressão? O pai de Nicolas sorriu de canto e respondeu sem hesitar. Pressão? Meu amigo, quem está acostumado a lidar com governo, imposto e burocracia não se assusta com meia dúzia de militantes jogando barraca no chão. Os funcionários riram discretamente, mas os militantes não gostaram nada da provocação. O líder tentou disfarçar o nervosismo, mas percebeu que a situação não estava saindo como planejado. Então,
Ele fez o que qualquer militante do MST faz quando está acuado. Começou a gritar palavras de ordem para animar os seus seguidores. A luta pela terra não vai parar. O povo precisa resistir contra a opressão dos latifundiários. Mas algo inesperado aconteceu. Dessa vez, a resposta não veio do pai de Nicholas. Um dos funcionários da fazenda se aproximou e, sem medo, interrompeu o discurso do líder do MST. Latifundiário? Eu trabalho aqui faz 10 anos. Tenho salário, carteira assinada, e sustento minha família com esse emprego. Se vocês tomam essa fazenda, quem paga as contas da minha casa? O silêncio tomou conta do local. Os próprios militantes pareciam confusos com a resposta. O líder tentou ignorar, mas agora o estrago estava feito. O pai de Nicholas não perdeu a oportunidade. Olha aí. Parece que a tal resistência popular está contra vocês. E agora, o que você tem a dizer? O líder do MST não conseguiu responder imediatamente. Ele olhou ao redor, viu que alguns de seus seguidores pareciam abalados, e então percebeu, a narrativa deles estava ruindo. Mas ainda havia um último recurso. Se a força e o discurso não estavam funcionando, talvez o caos pudesse ser útil. E foi aí que o clima esquentou de vez. Alguns militantes começaram a ficar agressivos, cercando a casa da fazenda. O jogo tinha acabado de mudar. Agora, a questão não era mais apenas jurídica. Era um confronto direto. A situação saiu do controle. Os militantes não conseguiram vencer no discurso, então decidiram partir para a intimidação física. Cercaram a casa da fazenda, marchando em direção ao pai de Nicholas e seus funcionários. O líder do MST, percebendo que seu grupo estava perdendo moral, gritou mais alto para tentar manter o controle da invasão. Vamos mostrar que não recuamos. Essa terra pertence ao povo. Mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer. O pai de Nicholas manteve a calma, tirou o telefone do bolso e simplesmente disse: já estão a caminho. Sirenes ao longe. De repente, o som de viaturas ecoou pelo campo. Os militantes olharam para os lados, confusos. Os veículos se aproximavam rapidamente, levantando poeira. A polícia militar estava chegando. Os funcionários da fazenda cruzaram os braços e observaram o desespero dos invasores. Afinal, eles haviam subestimado completamente aquele fazendeiro. A polícia saiu dos carros rapidamente, já ciente da situação. Um dos policiais se aproximou do pai de Nicholas e perguntou: foi o senhor que chamou? Ele apontou para os invasores, sem perder a postura. São invasores. Entraram sem autorização. Não tenho nada contra quem luta pelos seus direitos, mas essa aqui é minha terra. E invadir propriedade privada é crime. Os policiais se entreolharam e confirmaram a informação pelo rádio. O líder do MST, percebendo que a situação tinha virado contra ele, tentou argumentar. Isso é repressão. Estamos apenas exercendo nosso direito à terra. Mas o policial não se intimidou. Seu direito termina quando começa o dos outros. Agora, ou vocês saem pacificamente, ou vão sair algemados. Silêncio total entre os militantes. O líder tentou argumentar, mas já era tarde demais. Os militantes começaram a recuar, percebendo que estavam sem saída. Alguns arrancaram as bandeiras do MST e fugiram, outros tentaram esconder seus rostos enquanto saíam. O pai de Nicholas cruzou os braços e observou a retirada. O líder do MST olhou para trás uma última vez, ainda tentando salvar sua narrativa. Mas não havia mais nada que ele pudesse fazer. A invasão tinha falhado completamente. Os policiais garantiram que o local estava seguro, e os funcionários voltaram ao trabalho como se nada tivesse acontecido. E foi assim que o que deveria ser mais uma invasão tranquila do MST se transformou em um verdadeiro tiro no pé. Eles chegaram confiantes, acreditando que conseguiriam tomar a fazenda. Mas não contavam com a resistência do pai de Nicholas Ferreira, que não se intimidou, conhecia seus direitos e desmontou cada argumento dos invasores. Quando a polícia chegou, o caos tomou conta do grupo. Nos trending topics, as hashtags Kumkarama subir rapidamente, tais como hashtag MST humilhado, hashtag invasão fracassada, hashtag o Brasil está acordando. A repercussão na mídia foi absurda, pois os jornalistas aliados ao governo tentavam minimizar a invasão. Portais como UOL e Folha diziam que o MST foi vítima de abuso policial, mas os vídeos mostravam o contrário. Influenciadores da esquerda tentavam mudar de assunto, mas o público continuava falando sobre o caso.
Mas o estrago já estava feito. O Brasil inteiro viu o que aconteceu. E agora eu quero saber de você. O que achou desse embate? Quem realmente saiu vitorioso nessa história? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!